Quase todos os cenários, quando a gente pensa em apresentação, falar, nem que seja tem um slide sendo exibido e você tá só na voz, mas ainda assim bate também um outro tipo de nervosismo, que é aquele nervosismo de será que estão gostando? Será que tá bom? Será que vai agradar? E aí, acho que uma vez eu falei isso até pra Ingrid, não lembro qual foi o contexto agora, mas eu lembro a situação em si, que é de como é que pode. Eu, de uma certa forma, não precisa nem ser muito no íntimo, não. De uma certa forma, sei que eu tenho um produto muito bom, que eu tenho um produto de valor, de qualidade, sabe? Que é gostoso, que entrega um negócio, enfim, o negócio é bom, cara. Eu idealizei, tem potencial, mas na hora de colocar isso pra frente, seja no atendimento tradicional ali, né, porta a porta, seja no WhatsApp, enfim, as travas começam a acontecer. Seja essa de validação, como eu falei agora há pouquinho. Será que tá bom? Uma coisa é a gente se perguntar se tá bom o que a gente faz, no sentido de melhorar. Melhora constante. Outra coisa é aquela coisa mais da sabotagem. E outra coisa, outra situação é que muitas vezes a pessoa. Não, é bom, é a pessoa que não gostou. E aí entra um quê de arrogância também, de pé no chão, vamos lá. Tem o cliente mal educado que diminui o nosso produto, nosso serviço, que tudo acha defeito. Mas tem também aquela situação de que a gente precisa ver se tá ou não tá. Mas no geral, quando fala assim, apresentar do negócio, ou apresentar a ideia de negócio, eita, é agora, as pessoas estão me olhando. Aí eu não tô legal, eu não ensaiei o suficiente, eu não treinei direito. Ai meu Deus. Sendo que a gente faz aquilo ali praticamente todo dia. Só que você não faz um pitch. Você pode até fazer. Um pitch que é a expressão em inglês, né, que vai ilustrar, digamos, de maneira melhor o que seria a apresentação de uma ideia de negócio, do produto. Você pode muitas vezes fazer uma apresentação onde você está falando de si mesmo. Olha, eu sou aqui a Ingrid e falo em nome da Caseirinhos, da Ingrid, como se fosse uma outra pessoa, sabe? Criando uma situação. Você, vou contar uma história para vocês hoje. Tem toda aquela coisa que nós já vimos aqui em algumas aulas de storytelling, ou seja, de nós criarmos uma estrutura para contar uma história. Tem gente que não, que já chega, olha, hoje é prazer, eu sou fulano de tal, eu vim falar sobre o meu negócio, que é esse, que nós trabalhamos de tal forma, nosso endereço é esse, resolvemos esse problema, blá blá blá, enfim. E existem várias formas. Bem como existem várias formas mais rápidas, né, várias formas mais lentas, e também existem várias ferramentas para nos ajudar, como esse que a Rosane trouxe aqui, que acontece bastante, né, dessa questão, seja de dislexia, a dificuldade. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade natural de olhar, mas assim, tem um slide aqui, né? Eu olhar para o slide, que já é um problema. Quem for trabalhar com slide na vida, com alguma coisa, se você vai fazer um slide para apresentar alguma coisa, que ele seja mais visual do que lido. Ou seja, se é para colocar um textão, pega uma grana e investe em você fazer uma revista, sabe? Alguma coisinha mais pá. Como fosse um catálogo que você bota na cadeira de cada pessoa que vai se apresentar, enfim, entrega para o cliente, tipo aqueles folhetins de catálogo, de cardápio, sabe? Se não for isso, bota coisas pontuais, sabe? Um negócio assim, outro negócio ali mais visual, que não seja de você ter que ficar lendo, porque você tem dois pontos, né? Quem tá te olhando, quem tá olhando pra lá, quem tá tentando prestar atenção em você, quem tá tentando prestar atenção no que tá rolando lá na tela. E aí você pode se embolar por bater um nervosismo. E aí entram algumas das ferramentas que podem nos ajudar. Eu separei aqui dois vídeos pra gente assistir sobre essa questão. Não são voltados ainda somente na questão falar em público, que já é um ponto muito interessante, até a Rosana colocou aqui. Não é ainda focado em falar em público, mas se apresentar está condicionado a isso também, tá, Nina? Está no assunto. Mas é principalmente em apresentar o nosso negócio, apresentar a nossa ideia de negócio. E aí vocês vão adaptar ele conforme vão pegando a manha. E pegar a manha é o quê? Ah, será que tá bom? A gente sabe quando tá bom, mas tá bom não quer dizer que não precisa melhorar. Mas também quando tá ruim, a gente acha que tá ruim o tempo todo. Então eu digo respiração,
Seja falar pausadamente, seja o que você vai falar, para quem você vai falar. Quando eu falo muito aqui para vocês sobre a questão da intencionalidade, eu vou falar o que para quem. Por exemplo, toda vez que eu venho dar uma aula aqui para vocês, seja assim presencial, é um pitch de vendas. É uma apresentação de negócio. Porque eu preciso falar para vocês alguma coisa que passe credibilidade, que passe autoridade. Poxa, ele está falando um negócio interessante, faz sentido, pô, demonstra que tem conhecimento. Em momento nenhum eu falo que eu sou o especialista, que eu tenho o conhecimento. Mas eu tenho um tal conhecimento, que combinado com algumas estratégias, como por exemplo, olha, eu não sou especialista em tudo. Porém, né, eu não sou especialista, mas assim, se eu aplico a técnica correta de estimular de repente o que a gente pode chamar de didática, eu chego para vocês e falo assim, gente, olha só, imagine a seguinte situação. Eu usei uma palavra de provocação, imagine uma que a gente pode chamar de chamada para ação, né, um comando de ação. Imagine, aí vocês vão lá e imaginam. E eu vou dando um roteiro ali, né, um passo a passo para que vocês façam. Mais ou menos o que Cristiano faz nos trabalhos dele. Né? E ele conduz as pessoas dentro de uma trilha, de um caminho, que podemos dizer até literal. Né? Todo o trabalho que ele faz, né? de apresentar o diferencial enquanto tem uma excursão, um tour. Então a gente vai perceber que as dificuldades de falar, as dificuldades de mostrar o que é bom no nosso negócio diminui. Um outro ponto muito interessante, por isso que eu fiz aquela pergunta lá no grupo. Quem tem dificuldade de falar em público? Por que eu perguntei isso? Porque o que é mais. Me digam vocês aí, quando a pessoa tem dificuldade de falar em público, por exemplo, vamos pegar esse recorte bem específico: dificuldade de falar em público. Qual é a primeira coisa que a gente pensa em fazer quando surge uma situação de falar em público? Qual é a primeira coisa que a gente pensa em fazer? Me digam aí. Vocês foram chamados para se apresentar numa feira, num evento, enfim. Poxa, fala, vai ter um espacinho lá, fala lá do teu negócio, tá bacana. Qual é a primeira coisa que você pensa em fazer quando surge essa possibilidade? Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Aí. Quanto tempo, né? A vida tá uma meia corrida aqui. Eu penso, a primeira coisa que eu penso é tentar criar um roteiro do que eu vou precisar falar. Legal. É a primeira coisa, né? Criar um roteiro do que se falar. As pessoas, na verdade, acham até quando eu botei lá assim, as pessoas acham que eu não tenho vergonha de falar em público. Uma coisa é eu estar introduzida ali, igual que a gente na aula, eu vou falar de boa, vou desinvestir a falar. Mas me colocar como alvo, dizer você agora vai falar, eu já fui mais natural. Hoje em dia eu não, hoje em dia eu tenho vergonha. É engraçado como eu lembro que mais nova eu não tinha essa vergonha. Hoje eu tenho. Saber que toda aquela atenção está voltada em cima de mim, né, que eu não posso errar, que eu não, né, pela minha cobrança e tudo mais, isso me deixa tímida, muitas das vezes. Entendeu? E é por Interessante. isso que muitas vezes eu não, é por isso que eu não apareço, não gosto de aparecer em Instagram. E aí tem um lado que eu não me acho fotogênica, então eu não gosto de vídeo, eu não gosto de foto. Junta todos esses lados, isso me faz criar uma timidez. Muito interessante. A Ingrid falou um ponto muito interessante aí que eu me identifico porque tem isso disso também. Eu passei por algumas fases. Teve a fase que eu falava de boa, tipo, não me precisava de se importar com o que eu dizer. Conseguia falar pelo menos, ou pelo menos assim, dava aquele tranco. Fui lá, apresentei o trabalho da escola, enfim. Mas depois que aquela adrenalina passava, voltava a casca de tartaruga. Mas eu conseguia dar o empurrãozinho pra falar. Tinha algum ponto que saber, vamos acabar logo com isso. Então dava aquele impulso e falava, como se fosse uma injeção de adrenalina no sangue. Dava aquela dose, eu falava e depois a vergonha vinha, ou esse senso de reprovação. Teve essa fase de, não vou falar de jeito nenhum. E aí eu me lembro mais ou menos desse período, que é quando eu comecei a trabalhar só com fotografia, que veio aquela ficha estalando assim, caindo do tipo, olha, fotografar
não é só clicar, é também abordar o cliente, é negociar, é responder uma objeção de venda. E aí não tem esse negócio de aí hoje eu não estou afim de falar algo do tipo. Então você vai ter que lidar com isso para que você possa chegar nesse negócio. Sim, até existe. Hoje eu não estou a fim de atender, não. Então você pode criar ali um atendimento mais básico, de forma de falar, e a pessoa pode até perceber, mas desde que você consiga ser educado e cortês, está tudo certo. Mas tem essas nuances aí, é, essas situações. E aí, o que acontece? Se a gente pega, né, o que a Ingrid falou, a gente pega ali uma situação de, olha, para facilitar, para começar logo, vamos criar um roteirinho básico, com início, meio e fim. Ó, se eu manter essa estrutura aqui, o nervosismo não vai me dominar, não vai me desequilibrar. Primeira coisa. Não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Uma outra coisa muito legal, que seja legal de que é bacana porque vai nos ajudar na hora de transmitir essa ideia. Seja para se apresentar, imagina que você fosse se apresentar para mim ou para alguém numa feira, num Sebrae da vida, ou se o cliente chega vocês estão lá numa barraca, numa feira, e aí ou num ponto de venda, enfim, e o cliente chega, me fala do seu negócio, como se me apresenta ele, né, para valer, assim, quero conhecer mais e tal, quero ir além do que você está vendendo. E você, eita, não está preparado para fazer. Geralmente você está ali fazendo uma venda, falando e tudo mais, mas como se fosse um pitch de vendas, tem cliente que pode chegar assim. E aí, até mesmo para ver se você, como é que você fala do teu produto, do teu serviço. Tem cliente que brinca muito de ser o cliente oculto, aquele que sabe de tudo do teu negócio, do teu perfil de mercado, enfim. E ele quer saber como é que você transmite isso, aquele lance da intencionalidade, de como é que você comunica o que no seu bastidor tá tudo certo. É tipo assim, acho que eu fiz isso com a Ingrid uma vez, quando ela começou a falar da questão de fazer que ela queria atualizar a logo, né, e tudo mais. E aí a gente tava brincando com os rascunhos ali, e aí eu sempre perguntava alguma coisa do tipo, essa logo ela diz sobre você? Ou seja, se você se identifica, tá falando de fato qual é a ideia do negócio? Nossa, aqui tá mais legal, tem uma coisa mais leve, mais moderna, beleza. Pra gente pode estar a coisa mais linda do mundo. Mas o cliente vai entender. O cliente vai perceber, olha, essa logo aqui transmite tal coisa, tal coisa. Se não entender, se está confuso, existe uma regra na fotografia que, dependendo do ramo, é claro, no fotojornalismo nem tanto. Algumas fotos falam por si só. Mas principalmente por fotojornalismo, que você vai ver, geralmente, pega um jornal, uma revista, você vai ver uma foto. Se não tiver um subtítulo embaixo, sabe, uma legenda nessa foto, vai estar um texto, uma coluna acompanhando, explicando aquela foto. Mas existe uma regra na fotografia geral, é tipo uma brincadeira interna, que a foto que precisa ser explicada não está boa. Ela precisa de alguma coisa melhor. Quando a pessoa olha para aquela foto, cada pessoa vai ter uma interpretação, ok. Mas a ideia é o que? A pessoa olha pra foto, caraca, nossa, uau, ela já teve a impressão dela, então a foto já se explicou pra essa pessoa. Nossa, gostei muito, ela pode não saber explicar. Olha, gostei muito por tal motivo. Mas ela fala, caramba, nossa, uau, gostei, hein? É como se a pessoa pegasse, sei lá, um bolinho, um bolo do Jampin que a Ingrid fez. A pessoa pegasse aquele bolo e fala assim, nossa, gostei desse bolo, ponto. O bolo já comunicou, já falou alguma coisa. Ou a Vivi que entrou agora, ou o açaí, a pessoa, nossa, tem alguma coisa nesse açaí que é diferente. Comunicou. A pessoa pode não saber explicar. Mas agora se a pessoa, não sei, tem alguma coisa, indo meio que pro negativo, sabe? Tá faltando alguma coisa. O produto não tá se explicando. Ele não tá se vendendo. É como se fala muito pro Instagram. O Instagram da gente precisa ser atrativo, que é diferente de atraente. Atrativo é a pessoa olhar, interessante, tô gostando. Poxa, que foto legal. E essa bio aqui? Ou vamos pegar o WhatsApp de negócio, por exemplo, que tem imagens que você pode colocar. Nossa, que interessante. Aí imagina, você tem um perfil bonitinho, aí a pessoa chega, clica lá no botão para falar com você no WhatsApp. Aí, bom dia. É isso mesmo? Não. Já tá com desconto. De nada. Tem gente que atende assim, daí pra pior. Ou seja, ela não está fazendo um bom storytelling, ela não está fazendo um bom pitch, ela não está fazendo nada, só mandando o cliente embora. Como se fosse um favor que estivesse fazendo para você. Então,
Antes que o nosso tempo desse primeiro bloco aqui acabe, eu vou colocar aqui esse primeiro vídeo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu vou fechar minha câmera, inclusive, para ficar mais fácil, não ter aqueles probleminhas básicos lá. Com sorte a gente vai ver os dois. Um é de 7 minutos e pouquinho e outro é de 1 minuto e pouquinho. Então a meta é que a gente veja os dois, que vão nos dar boas dicas, coisas bem interessantes dentro disso que a gente já trocou de ideia aqui, de como que a gente pode fazer uma boa apresentação de negócio, do nosso produto, do nosso serviço, juntando tudo aquilo que nós vimos ao longo desse curso. E quem lembra, a gente está daqui desde maio, gente. É tempo para que a gente consiga juntar tudo, desde o propósito do negócio, como falar melhor. Eu vou trazer mais conteúdo até o final desse curso ainda sobre a questão da oratória, técnicas para a gente controlar esse nervosismo, dislexia, né? Enfim, essas coisas todas. Então deixa eu fechar aqui minha câmera e compartilhar minha tela com vocês. Vou deixar o microfone aberto para que vocês me escutem ainda, mas pelo menos fechar aqui a câmera. E aí vocês me digam se está aparecendo. Ainda não está. Deixa eu colocar primeiro aqui. E se está saindo o som certinho para vocês. Cadê? Compartilhando tela. Foi aí para vocês? Tá aparecendo sim, Thiago. Show, agora eu vou lançar o play aqui, aí me confirma a questão do som e se tiver tudo certo eu não interrompo mais. Vamos lá, deixa eu botar aqui esse primeiro vídeo então, que é mais curtinho. Oi, meu nome é Lívia Pinazzo, tenho 20 anos, eu sou de São Paulo e moro em Ribeirão Preto. Eu nasci na periferia de São Paulo e fiz escola importante quando você vai se preparar para fazer um pitch ou falar em público de modo geral, é saber com quem você está falando, então qual é o seu público e que linguagem você vai usar. Eu fui atrás do meu sonho, que é ter saúde acessível para todo mundo, porque quando eu era criança, a minha mãe teve câncer e ela não tinha um cuidado de saúde tão acessível. E aí eu percebi que saúde também é liberdade de você conseguir escolher o que você vai fazer. Para que você está falando, então acreditar no que você está falando e saber o porquê, qual a importância do seu papel naquele momento. Mas se você tiver saúde e não tiver educação para entender essas ferramentas, vai ser muito difícil. Então atualmente eu trabalho numa empresa chamada SOS, leva eles para falar na ONU. Oi, meu nome é Lívia Pinazzo, tenho 20 anos, eu sou de São Paulo e moro em Ribeirão Preto. Eu nasci na periferia de São Paulo e fiz escola pública, eu já faço medicina na USP de Ribeirão Preto. O mais importante quando você vai se preparar para fazer um pitch ou falar em público de modo geral, é saber com quem você está falando, então qual é o seu público e que linguagem você vai usar. Eu fui atrás do meu sonho, que é ter saúde acessível para todo mundo, porque quando eu era criança, a minha mãe teve câncer e ela não tinha um cuidado de saúde tão acessível. E aí eu percebi que saúde também é liberdade de você conseguir escolher o que você vai fazer. Para que você está falando, então qual é o seu objetivo e por que você está ali. Então acreditar no que você está falando e saber o porquê, qual é a importância. Oi, meu nome é Lívia Pinazzo, tenho 20 anos, eu sou de São Paulo e moro em Ribeirão Preto. Eu nasci na periferia de São Paulo e fiz escola pública, eu já faço medicina na USP de Ribeirão Preto. O mais importante quando você vai se preparar para fazer um pitch ou falar em público de modo geral, é saber com quem você está falando, então qual é o seu público e que linguagem você vai usar. Eu fui atrás do meu sonho, que é ter saúde acessível para todo mundo, porque quando eu era criança, a minha mãe teve câncer e ela não tinha um cuidado de saúde tão acessível. O que você faz? Qual a sua história? Construir um bom pitch pessoal nem sempre é tarefa fácil. No vídeo de hoje, você vai aprender como fazer isso. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal.
Se você ainda não me conhece, meu nome é André Arcas e eu sou coach de palco. Meu trabalho é preparar pessoas para fazer apresentações. Inscreva-se neste canal, que toda terça-feira às 8 horas da noite tem um novo conteúdo para você que vai te ajudar a se tornar um comunicador excepcional. Mas hoje nós vamos falar sobre pitch pessoal. Como que você consegue se expressar e falar e se apresentar de uma forma que deixe uma marca no seu interlocutor. E a primeira coisa que você precisa entender é qual é o objetivo e o contexto em que você vai apresentar isso. Existe muita diferença entre um pitch pessoal que você vai fazer em uma entrevista de emprego com um potencial cliente. O que você está fazendo na vida mesmo? Então, depende. Identifique com clareza onde é esse contexto, o que você quer com isso antes da gente começar. Bom, uma vez que você definiu esse contexto, você provavelmente vai ter uma de duas situações. Uma situação é uma frase rápida, o que você faz. É um tweet pitch, como dizem por aí. Então, é uma frase de 140 caracteres, alguma coisa assim super rápida que vai captar a atenção da outra pessoa. Nesse caso, eu gosto de dividir a minha apresentação em 3 partes. Primeiro, uma categoria do que eu me encaixo. De preferência, uma categoria nova. Alguma coisa que seja diferente do que a pessoa conhece. Quando você diz, eu sou coordenador de RH, a pessoa imediatamente vai buscar lá na cabeça dela, coordenador de RH, vai puxar todas as informações relacionadas àquilo e vai te colocar lá dentro. Se você coloca uma categoria nova, um troço que ela nunca ouviu falar, um negócio que é meio diferente, ela vai falar, vamos falar desse troço. Ela vai criar uma caixinha só para você e você vai começar a popular para essa pessoa desde já. Segunda fase, você vai pensar um pouco sobre quem é o público, para quem você serve. E a terceira fase é o resultado, o que você agrega. Então, no meu caso, por exemplo, eu digo, olá, meu nome é André Arcas e eu sou coach de palco. Meu trabalho é preparar pessoas para fazer apresentações fantásticas, jurídicas, com executivos, com gerentes, com coordenadores, com palestrantes, enfim. Eu não quero limitar a minha atuação. Mas o que torna tudo isso em comum é que eu ajudo essas pessoas a se apresentarem de maneira fantástica. Então, quando você for construir esse pitch bem curto, encontre uma categoria que você consiga se diferenciar tanto quanto você puder, deixe claro a quem você serve e esclareça qual é o valor agregado que você entrega para essas pessoas. A outra possibilidade é que você vai ter que explicar de uma forma um pouco mais longa quem é você, o que você faz, me conta a sua história. Possivelmente numa entrevista de emprego, por exemplo. E aqui uma frase não basta, você vai ter aqueles 2, 3 minutos em que você vai contar sobre você. Aqui é interessante você colocar uma história ascendente. Você começa com um traço distintivo, narra a sua história e termina no que vem por aí. Então você começa falando sobre algo que te torna diferente. Pode ser alguma coisa que você acredita, pode ser o seu propósito, você. A partir daí você vai começar a narrar a sua história, destacando várias coisas. Algumas conquistas, informações que sejam relevantes para esse interlocutor e você termina no que vem por aí. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero mais fazer esse negócio de treinar pessoas, eu não aguento mais, ou que eu estou procurando emprego, me prospectaram ali para algum cargo que eu acho interessante. Eu poderia começar dizendo, eu acredito muito na importância de ajudar as pessoas a compartilhar o que elas têm de melhor. E isso foi uma coisa que acabou me tirando do direito. Eu estudei direito, me formei em direito e eu percebi que aquilo não era para mim, aquilo não estava de acordo com o que eu acreditava que eu podia contribuir. E aí foi acontecendo isso e aquilo outro. E hoje eu acredito que a sua empresa é a melhor oportunidade que eu tenho para ajudar as pessoas a, enfim, compartilhar o que elas têm de melhor. Então é uma forma muito interessante de você explicar quem é você, brincando um pouco com storytelling, não fica aquela coisa batida de, então, meu nome é André, eu tenho 28 anos e... Não, você começa já de uma forma diferente, a sua história, ela destaca o que você tem de interessante nas suas conquistas e você amarra o final reforçando um ponto que te torna único, uma coisa que vai tornar você absolutamente diferente de qualquer pessoa que ela entrevistar. É isso. Seja lá qual estrutura você escolher para organizar suas ideias, a sua história e quem você é, uma coisa fundamental que você não pode deixar para trás é seja genuíno e seja vulnerável. Nós respondemos muito bem a humanidade. Tudo que parece perfeito demais, bom demais, arquitetado demais, isso soa um pouco falso. As pessoas conseguem perceber que alguma coisa não está ali. Então, independentemente de como você vai ser estratégico com a informação A, ou B, ou C, não deixe de mostrar a sua verdadeira essência, de mostrar aquilo que realmente importa para você.
Eu sei que isso é desconfortável e isso pode não ser exatamente uma tarefa fácil, mas é importante. É isso que vai tornar você a pessoa mais diferente, mais única e mais especial. Porque afinal de contas não tem nada que te distinga mais do que a sua própria essência. Então não esconda, mostre. É claro que vai levar algum tempo até você conseguir construir um pitch pessoal que atenda perfeitamente aquilo que você almeja. Mas se você tiver muita clareza sobre o objetivo que você tem, em que contexto você vai usar isso, se você tiver uma estrutura que funcione para uma apresentação muito curta, de uma frase, ou um pouco mais longa, de 2 a 3 minutos, mostrando quem você é de forma genuína e vulnerável, eu não tenho dúvida nenhuma de que você vai começar a construir uma marca pessoal muito mais forte. E se você gostou desse conteúdo, curta este vídeo aqui para eu saber que você Vou mandar para vocês agora aí, né, que vocês consigam ver esses 2 vídeos sem eco. Por exemplo, até tentei aqui uma outra situação, mas não, né, não funcionou. Mas é alguma coisa do Zoom, novidades. Vou ver que coisa besteira. Então vocês vejam esses 2 vídeos para ficar mais fácil de compreender. Já vou antecipar, nós temos aqui 5 minutos. Que hoje, segunda-feira, 23. Cadê o calendário? Aqui. Temos hoje, dia 30, dia 7, 14, 21, 28 de outubro, 4, 11, 18 e 25. Nós temos aí mais ou menos uns, sei lá, 4, 8, 10, uns 12 talvez, encontros, 10, 12 talvez, que nós vamos falar absurdamente, intensamente, freneticamente sobre como falar do nosso negócio em público. Seja para seja para o espelho. Acreditem, quem já fez o teste sabe que é mais difícil falar para o espelho do que falar em público. Seja numa feira, e até chegar num ponto, e aí cada pessoa aqui vai ter um tempo para isso, vai sentir que funciona de um jeito diferente, de vocês começarem a querer falar mais e mais. Vou dar um exemplo super rápido aqui, nesse tempo final desse primeiro bloco. Às segundas-feiras, de 5 até às 8, mais ou menos, eu estou como aluno, costumo brincar que eu estou como infiltrado, do programa Top Empreendedor do Sebrae, a edição de 2024. E aí eu sinto o que está rolando de tema, pá, e eu vou deixando a galera também participar, ou seja, de trazer são negócios de diversos perfis diferentes, assim como vocês aqui. E aí eu já vou lançando alguma coisinha no chat, pô, o que vocês acham? Não sei o que, tal assunto tem tal coisa, tal, ou quando chega na hora de alguma pergunta, e aí as pessoas confundem perguntas sobre o tema com mentoria. Aqui no meu negócio aqui, o que você acha? Eu não acho nada. Tem professor que diz assim, então, gente, ó, espaço para mentoria que são mais de 70 pessoas, não é assim. É pergunta sobre o tema. Aí eu vou lá, nesse meio tempo a aula toda já foi rolando, eu já falei, meio que dei meu cartão de visita. Pá, ó, tô na área, hein? Hoje mesmo eu achei que é um tema que eu não ia estar muito dentro, porque é TikTok para negócio. Eu tô estudando sobre isso ainda, mas não tem nem TikTok como conta comercial. Tô vendo, eles têm investido nisso recentemente, está sendo interessante. Mas é aquilo, né? Mais uma rede social, será? Para você ter que colocar no catálogo de coisa, muita informação às vezes. Só que em alguns assuntos ali eu gosto e tenho um certo domínio, que é o que a gente traz aqui, essa questão comportamental, como é que a gente pode gerenciar o nervosismo, falar melhor em público e criar conteúdo é isso. E a conversa vai, a conversa vem, lancei aquela pergunta para o professor, aquela pergunta que tem papos de psicologia comportamental de venda, neurociência aplicada a empreendedorismo. O professor falou assim, caraca, que legal, qual é o seu negócio? Aí pronto, ele chamou para conversa. Quando ele chamou para conversa, chegou no finalzinho, gente, coloca no chat aí 3 perfis, quem tem coragem, para eu avaliar a bio de vocês agora, já dá um espetáculo assim, ó, foto, não sei o quê, nome de usuário e tal, para dar aquela, para ficar mais atrativo, mais interessante. Quando ele terminou de falar e veio a interrogação da pergunta dele, eu já estava colocando no chat, agora.
Geralmente, o que a gente faria? Ai, meu Deus, vergonha, se fecha, se esconde, porque aí vai avaliar o meu. Ai, tá horrível. Ai, não sei o quê. Socorro. Já eu tô lançando na boa mesmo. Sim, vambora. Aí foi o da escola, foi o primeiro, e depois mais outras duas pessoas. Ele falando, já anotando. Ele, caraca, que interessante isso aqui. Ó, não, só dá só essa arrumadinha aqui que não tá ruim, não, mas vai ficar melhor. Quando ele fez da segunda pessoa, ó, vocês vão botar em prática? Já tá feito. Pode printar agora. Ou seja, você vai querendo aparecer mais, mas aquele aparecer não por espaço de tomar conta só eu, dane-se os outros, porque você quer aprender mais sobre o seu negócio. Você quer que o seu negócio melhore. Aí, se você quiser falar em microfone, você fala. Se você quiser digitar, você digita. E você vai aprendendo a falar melhor. Como assim melhor? No começo, você fala durante 10 minutos. Depois, você começa a falar em 5, falar em 3, falar em 2. Não falo de falar de forma objetiva, não, tá? Eu falo de você falar cada vez melhor, se sentir melhor falando. Você vai chegar a um ponto de falar aquela dúvida que você tinha em 1 minuto ou menos e ponto. E aí, na volta do intervalo, a gente, né, dá uma sequência em relação ao que vocês entenderam dos vídeos e fala um pouco mais sobre como falar em público e ter menos medo na hora de se apresentar.